Imagine por um momento a dor de perder um filho. Agora multiplique essa agonia por 70. 70 filhos mortos em um único dia. 70 futuros destruídos. 70 sonhos despedaçados. Esta não é uma história de ficção, mas um relato bíblico real que nos ensina sobre as consequências devastadoras de nossas escolhas e sobre como o pecado de uma geração pode marcar para sempre o destino de uma família inteira. A história que você está prestes a conhecer aconteceu há quase 3.000 anos, mas suas lições ecoam até hoje em nossas vidas. É a tragédia de Acabe, um rei que teve tudo: poder, riqueza, influência, mas que por suas escolhas erradas viu sua dinastia ser completamente exterminada em questão de horas. Se você já se perguntou se realmente vale a pena viver de acordo com os princípios de Deus, ou se questiona por que algumas famílias prosperam enquanto outras enfrentam tragédias inexplicáveis, esta história vai transformar sua perspectiva para sempre. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir não apenas como 70 príncipes perderam suas vidas em um só dia, mas também o que isso significa para sua própria vida e família hoje. No coração do antigo Israel, em um palácio de marfim que brilhava sob o sol do Oriente Médio, vivia um homem cujo nome se tornaria sinônimo de corrupção e tragédia: Acabe, filho de Onri, rei de Israel. Seus 22 anos de reinado foram marcados por uma sucessão de decisões que não apenas definiram seu destino pessoal, mas selaram o futuro sombrio de toda a sua descendência. Acabe não era apenas um rei comum. Ele havia herdado um reino próspero, uma nação que Deus havia escolhido como sua propriedade especial. Mas desde os primeiros dias de seu reinado, algo sinistro começou a se manifestar em suas escolhas. As Escrituras nos dizem que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Estas não são palavras vazias. Elas carregam o peso de uma condenação divina que reverberaria através das gerações. O primeiro erro fatal de Acabe foi sua escolha de esposa. Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, não era apenas uma princesa estrangeira. Ela era uma adoradora fervorosa de Baal, o deus cananeu da fertilidade e da guerra. Quando Acabe se casou com ela, não estava apenas unindo dois reinos politicamente. Estava abrindo as portas de Israel para uma invasão espiritual que corromperia o coração da nação. Jezabel trouxe consigo mais do que joias e dotes reais. Ela trouxe 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, transformando o palácio real em um centro de idolatria pagã. O som de sacrifícios humanos, os gritos de crianças sendo oferecidas ao fogo de Moloque e os rituais de prostituição sagrada começaram a ecoar por toda Samaria. O que antes era a casa de Deus havia se tornado a casa dos demônios. Mas Acabe não parou por aí. Ele construiu um templo para Baal em Samaria, erguendo um altar que rivalizava em grandiosidade com o próprio templo de Salomão em Jerusalém. Ele plantou um bosque sagrado para Azerá, criando um local onde os israelitas podiam se prostituir literalmente e espiritualmente diante de deusas pagãs. Cada tijolo colocado, cada árvore plantada, cada altar erguido era um ato de rebelião deliberada contra o Deus que havia tirado Israel do Egito e lhes dado uma terra que manava leite e mel. As consequências não tardaram a aparecer. A terra que antes produzia abundantemente começou a definhar. As chuvas cessaram. Os rios secaram. O gado morreu nos campos. Israel, a nação escolhida de Deus, estava experimentando uma seca que duraria 3 anos e meio, não por acaso, mas como um julgamento direto das mãos do Todo-Poderoso. Durante esses anos de seca, Acabe mostrou sua verdadeira natureza. Em vez de se arrepender e buscar a face de Deus, ele intensificou sua perseguição aos profetas do Senhor.
Jezabel ordenou a execução sistemática dos servos de Deus, forçando homens como Obadias a esconder 100 profetas em cavernas, alimentando-os secretamente com pão e água, enquanto o reino desmoronava ao redor deles. Foi neste contexto de apostasia total que Deus levantou um homem cujo nome se tornaria lendário: Elias, o Tesbita. Este profeta rústico, vestido com pelos de camelo e um cinto de couro, surgiu diante de Acabe como um fantasma do passado, lembrando ao rei corrupto de que ainda existia um Deus vivo em Israel. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Estas foram as palavras que Elias pronunciou diante de Acabe, e com elas selou não apenas o destino do reino, mas prenunciou a tragédia que se abateria sobre toda a casa real. Mas Acabe, em sua arrogância e cegueira espiritual, não percebeu que estava cavando não apenas sua própria sepultura, mas a de todos os seus descendentes. Cada ato de rebelião, cada compromisso com a idolatria, cada gota de sangue inocente derramado estava sendo registrado nos livros celestiais. A justiça divina é lenta, mas é certa. E o preço que Acabe pagaria seria muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Os 70 filhos de Acabe, príncipes criados na opulência do palácio real, educados nas melhores escolas, preparados para governar e liderar, não sabiam que estavam sendo criados para um destino trágico. Eles eram os herdeiros de um legado maldito, filhos de um homem que havia vendido sua alma e a alma de sua nação por poder e prazeres temporários. O momento decisivo na vida de Acabe chegou no 3º ano da grande seca, quando Elias reapareceu diante do rei com uma proposta que mudaria o curso da história de Israel para sempre. Ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem da mesa de Jezabel. O Monte Carmelo se erguia majestoso sobre a planície de Jezreel, um local estratégico que podia ser visto de grande distância. Era lá que aconteceria o maior confronto espiritual da história antiga, um duelo entre o Deus vivo de Israel e os deuses mortos dos cananeus. Acabe, talvez movido pela curiosidade ou pela pressão do povo faminto, aceitou o desafio. Quando o dia chegou, milhares de israelitas se reuniram nas encostas do Carmelo. Eles vinham de todas as tribos, homens, mulheres e crianças que há 3 anos não viam uma gota de chuva cair do céu. Seus rostos queimados pelo sol, seus campos ressecados, suas cisternas vazias, tudo testemunhava do julgamento que havia caído sobre a terra por causa dos pecados de seu rei. Elias se posicionou diante da multidão e fez uma pergunta que ecoou como um trovão pelos vales. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal é Deus, segui-o. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O povo havia se tornado mudo diante da verdade, paralisado pela indecisão que caracteriza aqueles que vivem em compromisso espiritual. Os profetas de Baal construíram seu altar primeiro. 450 homens trabalharam freneticamente, empilhando pedras, arranjando a lenha, preparando o sacrifício. Desde a manhã até o meio-dia, eles clamaram ao seu Deus: "Ah, Baal, responde-nos." Eles dançaram, saltaram, gritaram até ficarem roucos. Quando o meio-dia passou sem resposta, eles começaram a se cortar com facas e lancetas, derramando seu próprio sangue sobre o altar, acreditando que talvez a dor e o sacrifício físico despertassem seu Deus silencioso. Elias assistia a tudo com uma mistura de tristeza e ironia. Por volta das 3 da tarde, quando os profetas pagãos estavam exaustos e ensanguentados, ele se aproximou do altar de Deus que havia sido derrubado.
Com suas próprias mãos, começou a reconstruir aquele lugar sagrado, pedra por pedra. Cada pedra representava uma das 12 tribos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá. Nomes que carregavam a promessa de que Deus jamais abandonaria seu povo, mesmo quando eles o abandonassem. O que aconteceu a seguir desafiou todas as leis da natureza e deixou claro quem realmente controlava os elementos. Elias cavou um rego ao redor do altar e ordenou que derramassem água sobre o sacrifício, não uma, mas 3 vezes. 12 cântaros de água preciosa, em plena seca, foram despejados até que o altar ficou encharcado e o rego se encheu completamente. Então, no momento exato do sacrifício da tarde, Elias orou uma oração simples, mas poderosa. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o coração deles para trás. O fogo que desceu do céu não foi como qualquer chama terrena. Era o fogo da presença divina, o mesmo que havia aparecido na sarça ardente diante de Moisés, o mesmo que havia guiado Israel pelo deserto. Esse fogo consumiu não apenas o holocausto e a lenha, mas também as pedras, o pó e toda a água que estava no rego. Era uma demonstração inequívoca do poder do Deus de Israel. O povo caiu prostrado e gritou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Naquele momento a questão estava resolvida. Não havia mais dúvida sobre quem governava os céus e a terra. Os profetas de Baal foram levados ao ribeiro de Quizon e ali executados, pagando com suas vidas pelo engano que haviam perpetrado contra a nação. Acabe testemunhou tudo isso. Viu o fogo descer do céu, ouviu o povo proclamar a soberania do Deus de Israel, presenciou a execução dos profetas que sua esposa havia sustentado. Qualquer pessoa normal teria se arrependido naquele momento, teria se humilhado diante do Deus Todo-Poderoso e buscado perdão. Mas Acabe não era uma pessoa normal. Ele era um homem cuja consciência havia sido cauterizada pelo pecado. Em vez de se arrepender, Acabe correu para casa para contar a Jezabel tudo o que havia acontecido. E Jezabel, furiosa com a morte de seus profetas, enviou um mensageiro a Elias: "Assim me façam os deuses, e outro tanto se até amanhã a estas horas não puser a tua vida como a vida de um deles." Foi neste momento de triunfo aparente que Deus pronunciou a sentença final sobre a casa de Acabe. Através do profeta Elias, ele declarou: "No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue." Mas a sentença não pararia por aí. Ela se estenderia a toda a sua descendência masculina. "Eis que trarei mal sobre ti, e te varrerei, e desarraigarei de Acabe todo o que urina contra a parede, tanto o escravo como o livre em Israel. E farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira e fizeste pecar a Israel. 70 filhos, 70 príncipes, 70 futuros que seriam ceifados como erva seca." A sentença estava pronunciada e não havia poder no céu ou na terra que pudesse revertê-la. O preço do pecado havia sido estabelecido e seria pago integralmente. A morte de Acabe em Ramote-Gileade foi apenas o começo do cumprimento da profecia divina. Ferido por uma flecha perdida durante a batalha, o rei corrupto morreu em sua carruagem enquanto seu sangue escorria pelo chão do veículo. Quando lavaram a carruagem no tanque de Samaria, os cães vieram lamber o sangue exatamente como Elias havia profetizado, mas a justiça divina estava apenas começando. Após a morte de Acabe, seu filho Acasias assumiu o trono, mas reinou apenas 2 anos antes de morrer sem filhos homens. O reino então passou para Jorão, outro filho de Acabe, que tentou desesperadamente salvar a dinastia familiar.
Por 12 anos, Jorão lutou contra inimigos externos e internos, mas não conseguiu escapar da maldição que pairava sobre sua casa. Foi durante uma campanha militar em Ramote-Gileade que Deus decidiu que o tempo da paciência havia chegado ao fim. Eliseu, sucessor de Elias, enviou um jovem profeta com uma missão específica, ungir Jeú, comandante do exército de Israel, como novo rei e executor do julgamento divino sobre a casa de Acabe. A unção aconteceu em secreto, em um quarto reservado, longe dos olhos curiosos dos outros oficiais. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e declarou: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Jeú não perdeu tempo. Imediatamente após a unção, ele se dirigiu a Jezreel, onde Jorão estava se recuperando de ferimentos recebidos em batalha. A velocidade de sua marcha era tal que os vigias do palácio comentaram: O andar é como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. O encontro entre Jeú e Jorão aconteceu na herdade de Nabote, o mesmo local onde anos antes Acabe havia assassinado um homem inocente para roubar sua vinha. A ironia divina era perfeita. O sangue de Acabe seria derramado no mesmo lugar onde ele havia derramado sangue inocente. A paz, Jeú? Perguntou Jorão quando se aproximou. A resposta de Jeú cortou o ar como uma lâmina. Que paz pode haver, enquanto as prostituições de Jezabel, tua mãe, e as suas feitiçarias são tantas? Em seguida, Jeú disparou uma flecha que atravessou o coração de Jorão, matando-o instantaneamente. O corpo foi jogado na mesma herdade de Nabote, cumprindo exatamente a palavra do Senhor. Mas o julgamento mais dramático ainda estava por vir. Quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel se preparou cuidadosamente, pintou os olhos, enfeitou a cabeça e se posicionou numa janela alta do palácio. Ela enfrentaria a morte como uma rainha, mas não escaparia da justiça divina. Por ordem de Jeú, seus próprios eunucos a jogaram da janela. Quando foram recolher o corpo para sepultamento, encontraram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. O resto havia sido devorado pelos cães, exatamente como Elias havia profetizado. Com Jezabel e Jorão mortos, restava ainda o maior desafio: os 70 filhos de Acabe. Estes príncipes estavam espalhados por diferentes cidades, sendo criados por tutores e governadores influentes. Eram jovens promissores, alguns ainda crianças, outros já adolescentes e adultos jovens. Cada um deles representava uma ameaça potencial ao reinado de Jeú, pois qualquer um poderia reivindicar o trono baseado em sua linhagem real. Jeú, homem astuto e determinado, enviou cartas aos governadores de Samaria e aos tutores dos filhos de Acabe. A mensagem era clara e aterrorizante. Visto que chegaram a vós estas cartas, e estão convosco os filhos de vosso Senhor, e tendes carros, cavalos, cidade fortificada e armas, vede qual é o melhor e o mais reto dos filhos de vosso Senhor, e ponde-o no trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. A resposta dos governadores revelou o terror que havia se apossado deles. Eis que 2 reis não puderam resistir diante dele. Como, pois, resistiríamos nós? Eles perceberam que lutar contra Jeú seria lutar contra o próprio Deus que o havia ungido. Então, Jeú enviou uma segunda carta ainda mais direta: Se sois meus, e se quereis ouvir a minha voz, tomai as cabeças dos filhos de vosso Senhor, e amanhã, a estas horas, vinde ter comigo a Jezreel. O que aconteceu na manhã seguinte foi um dos episódios mais chocantes e sombrios de toda a Bíblia. Os governadores e tutores, movidos pelo medo e pela autopreservação, mataram todos os 70 filhos de Acabe. Não pouparam nenhum.
Nem os mais novos, nem os mais velhos, nem os mais inocentes, nem os mais culpados. 70 vidas foram ceifadas em questão de horas. As cabeças foram colocadas em cestos e enviadas a Jezreel. Quando Jeú recebeu a macabra entrega, ordenou que fossem colocadas em 2 pilhas na entrada da cidade, para que todo o povo pudesse ver. Era uma demonstração pública de que a palavra de Deus se cumpre literalmente, sem falhar nenhuma só vírgula. Na manhã seguinte, Jeú saiu e falou ao povo: Vós sois justos. Eis que eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora, que da palavra do Senhor, que falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou pelo seu servo Elias. 70 filhos mortos em um só dia, 70 sonhos despedaçados, 70 futuros que jamais se realizariam. A casa de Acabe havia sido completamente exterminada, não restando nem mesmo um cão para urinar contra a parede, conforme a profecia de Elias. Esta história termina aqui, mas suas lições ecoam através dos séculos. O pecado tem consequências que se estendem muito além de nossas próprias vidas, afetando gerações inteiras. A justiça de Deus pode parecer lenta, mas é absolutamente certa. E no final, cada escolha que fazemos, boa ou má, deixa um legado que influenciará aqueles que vêm depois de nós. Se esta história impactou sua vida, compartilhe com outras pessoas que precisam compreender o peso eterno de nossas escolhas diárias. Porque em um mundo que relativiza o pecado e suas consequências, precisamos urgentemente redescobrir a seriedade da santidade de Deus e o preço real da desobediência.